envolvendo a Deus no assento do descanso. Nós estamos em uma jornada, em uma aventura juntos, descobrindo como envolver os reinos celestiais. Esses são os reinos que estão dentro de nós, ao redor de nós, e os reinos celestiais. Nessa jornada, nós estamos seguindo o caminho do relacionamento e da responsabilidade. Nós iremos envolver o Espírito Santo como a água viva no rio da vida. Iremos envolver a Jesus enquanto nós tomamos o jugo dele sobre nós. Nós iremos envolver o Pai no assento do descanso e do governo. Em Mateus 11, versículo 28 diz: Venha a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu lhes darei descanso. O nosso espírito é uma montanha, um lugar de autoridade espiritual. Há tronos nessa montanha. Tronos representam a autoridade, aquilo que governa e comanda as nossas vidas. Nós aprenderemos sobre o assento do descanso e o assento do governo. Veremos como envolver o Pai como um filho. Dependendo de quem está no trono ou no assento do descanso em nosso espírito, ou nós estaremos em repouso, ou estaremos buscando suprir as nossas próprias necessidades com a nossa própria força. A chave para cumprir os nossos destinos é experimentar viver de um lugar de descanso. Toda a nossa responsabilidade deve fluir de um relacionamento em descanso. Quem está no trono da sua vida? Quem está comandando a sua vida? Com Deus no assento do descanso, nós iremos encontrar as respostas para as questões que todos nós temos nas profundezas do nosso ser. Que são essas: quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Minha vida significa alguma coisa? Quando Deus está no trono da nossa vida, as necessidades da alma são supridas. Amor, afirmação, aprovação, significância, provisão e proteção. Estar assentado é uma figura de descanso. No Velho Testamento, os sacerdotes nunca sentavam-se. Não havia cadeiras no tabernáculo de Moisés ou no templo de Deus, porque o trabalho deles nunca finalizava. Havia somente o assento da misericórdia, onde a presença de Deus e a glória repousavam. Jesus se sentou, porque o seu trabalho está finalizado. Em Hebreus capítulo 10, do versículo 11 ao 13, diz: Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Vamos olhar mais uma vez o versículo 13, que diz: que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. O desejo de Deus é que ninguém pereça, mas que todos conheçam a Ele. Ele deseja que todos os seus inimigos se tornem seus filhos, como aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo. Quem não é amigo de Deus, automaticamente se torna o seu inimigo. Em Isaías 66, versículo 1 e 2, diz:
Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A esse eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Em Hebreus capítulo 4, versículo 9 ao 11, diz: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Se há uma coisa pela qual devemos nos esforçar, é em entrar no descanso. Isso somente acontece através da rendição. No Velho Testamento, para os israelitas, o descanso tinha somente a ver com a terra física. Mas para nós, como filhos de Deus, o descanso vai muito além do que cessar os trabalhos por um dia. Nós temos um lugar em nosso espírito onde podemos viver 24/7 nesse lugar de descanso. A graça de Deus e o descanso são a herança dos cristãos que entram na nova aliança. O descanso é uma bênção que nos empodera e nos prospera. O descanso nos separa para um propósito especial. O descanso é uma provisão e uma proteção de Deus. É um lugar onde Ele pode ser o nosso pastor, e então nós seremos completos nele. O descanso é um lugar onde o nosso destino pode ser cumprido. Hoje nós podemos descansar, porque o trabalho de Yahweh está completo. Ele já fez tudo por nós e continua trabalhando ao nosso favor. Então, não precisamos nos preocupar com mais nada, apenas descansar e desfrutar. Em João capítulo 15, versículo 4 e 5 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer nele se refere a um relacionamento de descanso, onde os frutos crescem. Nós não podemos produzir frutos de valor eterno se não estivermos conectados na fonte da videira, que é Jesus. No relacionamento com Ele, nós permitimos que Ele trabalhe através de nós. Então, o nosso destino poderá ser cumprido, porque estaremos unidos a Ele. Nós seremos um ramo da videira, mas um ramo que não produz os nutrientes e suprimentos necessários por conta própria. Sempre estaremos na dependência dele, porque fora dele não há vida. Nós morremos, o galho seca e cai. A vida é trazida a nós por meio das raízes, e então a planta produzirá o fruto. Através de Jesus, nós temos acesso aos recursos do nosso Pai Celestial. O descanso é sobre repousar na vontade de Deus, apenas ser o que Ele nos chamou para ser, e não fazer nada mais além disso. O descanso não é tentar conquistar o nosso relacionamento com Deus. O descanso não é uma inatividade, mas é o trabalho que flui do nosso relacionamento com o Pai. Fazemos tudo com Ele e por meio dele.
Somente fazemos o que vemos o Pai fazendo. Nunca agimos de forma independente. Os frutos em nossas vidas vêm de estarmos receptivos à vida de Deus, fluindo através de nós. Quando Ele está no trono da nossa vida, nós descobrimos que nós podemos verdadeiramente confiar nele. O governo dele nos traz descanso. O governo dele nos traz paz. O descanso vem enquanto nós rendemos o governo das nossas vidas a ele. O descanso é liberado quando nós renunciamos e paramos de fazer tudo pela nossa própria força, e então começamos a fazer na força dele. Em Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. O descanso é o resultado da nossa fé e confiança em Deus. Em Hebreus, continua a dizer sobre o descanso. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Para entrarmos no descanso requer diligência da nossa parte. Se há algum esforço que devemos fazer, é o de nos rendermos e perseguir o relacionamento com Deus. O relacionamento íntimo com Ele é o nosso verdadeiro descanso e paz. No Salmo 46, versículo 10, diz: Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Mas o que significa se aquietar? Na tradução NASB, esse versículo fala de parar de se esforçar. Esforçar vem da palavra lutar. Deus quer que paremos de lutar e de agir na nossa própria força e nos rendamos o controle da nossa vida a Ele. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. O que é o nosso próprio entendimento? Esse é o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, o conhecimento fora de Deus. É fazer as coisas para o nosso relacionamento com Deus e não do relacionamento com Deus. Tudo o que fizermos precisa ser desse lugar dentro do relacionamento e não fora, porque ainda que fizermos coisas para Deus, estamos fazendo sozinhos na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Precisamos fazer tudo com Ele. Em Isaías 40, versículo 31 diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você tem esperado em Deus ou tem feito as coisas nas suas próprias mãos? Você tem tentado fazer tudo tomando o lugar de Deus? Você tem procurado ser a sua própria fonte de provisão? O que está ocupando o lugar do descanso em sua vida? Ansiedades, preocupações ou paz e confiança? Se nós não esperarmos por Deus, o inimigo virá com muitas falsificações para nos oferecer. Obras mortas são como arbustos fazendo a nossa própria cobertura. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27, diz: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. As tempestades da vida vêm para todos. Isso é o que nós podemos responder para aqueles que irão demonstrar até que ponto o reino de Deus repousa e manifesta através de nós. Nós somos chamados para viver em um estado de descanso, sem considerar o que está acontecendo ao nosso redor. O que nos desgasta é tentar fazer as coisas em nossa própria força. Nós somos chamados a viver no olho da tempestade. Podem haver ventos de 320 km por hora soprando ao nosso redor, mas no olho, no centro da quietude, todas as coisas estão em completa paz. Jesus nunca nos prometeu que não teríamos tribulações, mas sim o oposto. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele nos dá o seu amor, a sua alegria e a sua paz. Com o amor, a alegria e a paz de Deus em nós, nós podemos viver em descanso o tempo todo. Esse descanso não é automático. Nós precisamos aprender como entrar nele. Precisamos aprender a deixar ir tudo aquilo que tem nos feito mal, causado peso em nós, e então confiar nele. Jesus é o nosso exemplo. Ele estava dormindo no barco, atravessando o mar, quando uma grande tempestade se levantou. Seus discípulos entraram em pânico, mesmo que Jesus já tivesse dito a eles que eles estavam indo para o outro lado. De uma forma ou de outra, eles iriam chegar, foi o que Jesus disse. Jesus estava em total descanso na sua palavra, no que ele disse. Mas os discípulos não, eles não estavam em descanso. Eles acordaram ao Mestre, e então Jesus trouxe a paz. Ele repreendeu a tempestade e tudo ficou calmo. Jesus disse: paz, aquiete-se, descanse. A autoridade dele vinha de um lugar de descanso. A nossa autoridade vem de um lugar de descanso. Quando ele está no assento do descanso em nosso espírito, nós podemos viver na autoridade dele. Em termos espirituais, o descanso significa, primeiramente, cessar alguns trabalhos para ganhar favor e relacionamento com Deus. Nesse contexto, o descanso significa finalizar com esforço próprio no que diz respeito à salvação. Isso significa o fim de tentar agradar a Deus pelos nossos esforços e obras mortas. O descanso perfeito e merecido de Deus é o descanso na sua graça, a divina habilidade de Deus. O descanso é oferecido para todos e está disponível gratuitamente, mas pode ser recebido como um presente gratuito através da fé.
Somente em Jesus e no Pai as nossas almas podem ser verdadeiramente preenchidas pelo descanso. O descanso é chamado de o descanso sabático, porque ele é um participante no próprio descanso de Deus. Quando Deus completou o seu trabalho na criação, ele descansou. Jesus também completou o seu trabalho e agora ele está assentado em descanso. Nós estamos descansando no que ele já realizou? O descanso de Deus não é essencialmente físico em tudo, mas o resultado de descansar e confiar nas promessas de Deus pode nos libertar do nervosismo, de tensões, de estresses e outros problemas físicos. Esses são alguns frutos do seu descanso. Em Êxodo 31, versículo 17, diz: Esse é um sinal permanente entre mim e os filhos de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Há uma relação entre o descanso e o revigoramento espiritual e físico. Revigorar, em hebreu, significa napas, renovo da energia da mente e do corpo. O descanso envolve permanecer confiante, mantendo a confiança. Descansar em alguma coisa ou em alguém significa manter a nossa confiança nisso ou nele. Entrar no descanso de Deus, portanto, significa desfrutar a perfeita, inabalável confiança da nossa salvação em Jesus. Literalmente, é Ele quem nos socorre, quem nos salva de todas as aflições. O descanso pode também significar estar sentado, fixado e seguro. Nesse lugar de descanso não se trata mais de estar frustrado com alguma coisa ou alguém. Não se trata mais de andar em círculos. No descanso de Deus, nós estaremos para sempre estabelecidos em Cristo. No descanso, nós não somos mais levados em todo o vento de doutrinas ou ideais, pensamentos, nem seguimos o nosso próprio caminho. Em Cristo, nós somos estabelecidos, enraizados, permanecemos sobre uma rocha inabalável. Nele, nós permanecemos em um relacionamento onde Ele é o nosso provedor, o nosso protetor, a nossa direção e o nosso restaurador. O descanso domina sobre o caos. Não nos esforçamos mais com o suor do nosso rosto, mas descansamos nas promessas da palavra de Deus, apesar das tempestades. Descansamos quando seguimos o caminho, a verdade e a vida, e confiamos na sua provisão. O Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar nos pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Restaura minha alma. Guia-me pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Ele é aquele que provê, que refresca, que restaura e nos direciona. No versículo 4 do Salmo 23 diz: Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele nos protegerá no meio das tempestades e batalhas da nossa vida. Quando Ele está no nosso barco, nós podemos dizer: Paz, fique quieto, para o mar à nossa frente. Às vezes nós nos sentimos para baixo ou para cima. Somos movidos de acordo com a nossa circunstância. Mas o verdadeiro descanso
significa que nós podemos governar sobre as circunstâncias. A verdadeira alegria e paz vem do lugar de descanso no nosso relacionamento com Deus. Nós confiamos nele porque ele é o bom pastor. Nós precisamos ser aptos para viver na paz, na alegria, que vem desse relacionamento e não depende das circunstâncias. Precisamos viver com uma atitude de gratidão e louvor, regozijando sempre. Isso nos manterá no olho da tempestade, no centro da quietude, onde nada pode nos tirar do descanso. No versículo 5 do Salmo 23 diz: Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Mesa significa o nosso fornecimento, nosso mantimento na presença dos nossos inimigos. Os inimigos são tudo aquilo que nos faz sentir com falta, com medo, com insegurança, enfermidades. A razão pela qual nós podemos descansar e regozijar no meio dos nossos inimigos é porque Jesus derrotou a todos eles, quando ele tomou o nosso lugar e foi perfurado pelos nossos pecados e enfermidades na cruz. Ele fez tudo por nós e finalizou todo o trabalho. Nós apenas precisamos descansar nele e governar nele. O descanso também significa se apoiar, depender. Entrar dentro do descanso de Deus significa que pelo resto das nossas vidas e por toda a eternidade nós nos apoiaremos em Deus, dependeremos dele sempre. Nós podemos confiar e ter a certeza de que ele nunca falhará em nos dar todo o suporte necessário. Nós podemos depender dele para todas as coisas. E em todas as coisas teremos o suporte dele, a provisão necessária para a nossa cura, para o nosso fortalecimento, para tudo o que nós precisarmos. Em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34 diz: Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Agora vamos ver alguns versículos que falam sobre a paz de Deus. Em João capítulo 14, versículo 27 diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Em João capítulo 16, versículo 33 diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 20, versículo 21 ao 23. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. Colossenses 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Filipenses capítulo 4, versículo 7
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando Ele está no trono das nossas vidas e quando nós estamos nele, nós temos acesso ao seu trono da graça. Quando nós nos aproximamos do trono celestial, nós podemos fazer as nossas petições. A misericórdia dele e a graça estão disponíveis a nós para nos socorrer em nossa necessidade. Nós apenas devemos nos apresentar a ele e descansarmos para que ele possa trabalhar ao nosso favor. Conheça a Cristo e então você conhecerá o descanso. Sem Cristo não temos descanso, nem nessa vida e nem na vida por vir. Quem está no trono da sua vida? Quem está governando em sua vida? Vamos agora fazer uma ativação. Feche os seus olhos. Comece a pensar na porta do primeiro amor em seu coração. Ative a sua imaginação. Imagine uma porta fechada e então abra a porta. Imagine um trono. Esse é o assento do descanso. Agora vamos orar ao Pai. Pai, eu te agradeço porque você vive em mim. Eu te peço perdão por fazer as coisas na minha própria força. Eu me arrependo de querer ser o meu próprio provedor e por tentar proteger a mim mesmo. Eu me arrependo por encontrar significância para a minha vida através das minhas conquistas e por tentar criar a minha própria imagem. Eu me arrependo por me comparar a mim mesmo com outras pessoas. Eu me arrependo por tentar ser outra pessoa e por tentar encontrar expectativas nos outros. Eu me arrependo por me cobrir com máscaras, mostrando uma falsa aparência de mim mesmo, cobrindo as minhas inadequações. Eu me arrependo por tentar ser bom e justo, usando obras mortas para tentar agradar a você e aos outros. Eu me arrependo de tentar corrigir por mim mesmo o meu passado e de cobrir o meu pecado. Eu me arrependo de tentar manter o controle da minha própria vida. Jesus, hoje eu escolho entregar a responsabilidade da minha vida para você. Eu lanço sobre você todo o meu pecado, culpa, vergonha e condenação. Eu lanço sobre você todas as minhas tristezas, pesar, desapontamento, frustração, preocupação, ansiedade e medo. Eu lanço sobre você todas as minhas dívidas. Eu lanço sobre você todo o peso de expectativas. Jesus, eu escolho abrir mão do trono da minha vida. Jesus, eu convido você para ser o Senhor da minha vida. Eu peço que você tome o seu lugar de direito no assento do descanso em meu espírito. Agora, Senhor, eu escolho viver nesse lugar, enquanto eu estou na dimensão terrena. Eu recebo o seu descanso, para que eu possa viver no olho do furacão,
Mesmo em meio às tempestades da minha vida, eu escolho permanecer, viver desse lugar, no assento do descanso. Agora eu me aproximo do seu trono da graça. Eu me sento no seu colo e descanso a minha cabeça no seu ombro. Eu compartilho com você todas as minhas necessidades, enquanto eu descanso no seu trono da graça. Escolha soltar todos os seus problemas. Ouça o ritmo da batida do coração do Pai. Sinta o total descanso e a completa paz de estar com Ele. Enquanto você descansa, Ele começa a trabalhar, liberando a sua graça e misericórdia para o socorrer. Você pode permanecer nesse lugar de descanso e sempre voltar quando precisar. A graça e a misericórdia de Deus não têm fim.